Olá, minha gente, bom dia mais uma vez. Eu quero primeiro agradecer a visita de Marcelo, que está aqui a primeira vez. Marcelo é primo de Renata. Marcelo é lá da Verbo da Vida da Zona Norte. Ali é o que? Parnamirim, é Casa Amarela, né? É de frente ao Preço, né? É Casa Amarela, é isso aí. Seja bem-vindo. Gente, a gente tá nessa série Epifania, a gente tá indo pro quarto encontro. E, gente, eu falei, eu acho que nos últimos encontros, que a gente teria 7 encontros falando sobre Epifania. Na verdade, são 6, tá? Eu não sei da onde que eu tirei os 7. Vai ver, eu tô ficando meio preso a esse negócio dessa numerologia que a galera inventa aí, cristã, dizendo que 7, 12, tudo que crente tem que ser 7, 3, 12, 6 já é um número que não fale, né? Esquecendo que Deus ensinou a matemática, né? Deu capacidade para os felizes. A galera fica dizendo que um número é do diabo. Já sabia disso? Né? Quer dizer que o número é do diabo, mas quem dá a criatividade para o homem é Deus. Então, como se algo que é dado para Deus para o homem é do diabo, né? É meio estranho, né? A matemática, Deus deu capacidade para o homem criar, enfim. Né? A galera querendo espiritualizar demais coisas que não devem ser espiritualizadas. Vamos lá. A gente está no período da Epifania. Assim, na verdade, a gente já está saindo desse período da Epifania no calendário litúrgico. Mas a gente está tomando emprestado esse tema Epifania para discutir acerca de algumas coisas que Deus tem mostrado para a gente. E muitas vezes a correria do dia a dia, a nossa rotina, tem feito a gente não perceber isso, né? O que é Epifania? Porque esse nome é um nome meio estranho para o nosso cotidiano. Epifania, ela é uma palavra de origem grega e ela tem a origem grega na palavra phainé, que significa fazer aparecer ou trazer à luz, ou seja, é a manifestação ou aparição que no calendário litúrgico ele é associado à revelação de Cristo no mundo e ele parte de alguns pontos. Então, nessa época do calendário litúrgico, a Epifania, ela fala basicamente, se a gente fosse trazer assim ao pé da letra, a gente iria falar sobre 3 pontos, 3 passagens bíblicas. A primeira, sobre as bodas de Caná, a transformação da água em vinho, o Jesus ali no casamento. Então, a primeira manifestação que a gente vai olhar, na verdade, a primeira manifestação que a gente vai olhar vai ser a aparição, a visita dos reis magos ao menino Jesus. Então, é a primeira epifania. A segunda epifania seria o batismo de Jesus. Por quê? Primeiro, a gente revela Cristo como rei. Ou seja, para você lembrar, vale lembrar que os reis magos não eram judeus. Ou seja, eles sabiam de uma profecia, mas não dela completa, numa profecia messiânica, mas sabia de um grande rei que viria. Então, essa estrela anunciava esse grande rei. Então, a epifania, a manifestação desse Jesus como rei. Uma outra manifestação é o batismo de Jesus. Então, o que é manifestado no batismo de Jesus? A Trindade. Você pode ver que no batismo de Jesus a gente tem João Batista batizando Jesus, Deus, vem uma voz do céu, Deus dizendo assim, esse aqui é o meu filho, quem eu tenho prazer. Ou seja, a gente tem o Deus Filho, a gente tem o Deus Pai, e aí a pomba, o Espírito Santo em forma de pomba também desce, que é o Espírito Santo. Ou seja, a gente vê no mesmo momento as 3 pessoas da Trindade se manifestando. Isso é muito doido. Eu fico tentando pensar num negócio desse. Para mim é meio... Eu ainda tenho... Minha cabeça dá nó pensando isso, porque só com os olhos da fé para pensar 3 pessoas que ao mesmo tempo são uma se manifestando no mesmo momento. Quando a gente estuda que física, 2 corpos não ocupam o mesmo espaço. Então é muito doido isso para mim, mas a gente sabe que isso é uma realidade nas nossas vidas, a gente percebe isso de maneira muito clara. E a outra manifestação é o início do ministério de Jesus de Nazaré. Vale lembrar que quando Jesus é batizado, ele ainda não inicia o seu ministério. E ele inicia o seu ministério a partir do casamento na cidade de Caná, quando ele transforma a água em vinho. Então, temos a manifestação de Cristo como rei, temos a manifestação de Cristo como Deus e temos a manifestação de Cristo como poderoso. Então, a expressão do reinado, da Trindade e do poder de Deus através justamente ali do batismo. Então, é um período, por exemplo, que quando a gente rememora, pensa de novo, reflete sobre esses textos, é um período que a gente relembra dessas manifestações, onde a gente pode meditar nessa manifestação de Jesus de Nazaré na nossa vida
e através da nossa vida. Não é uma coisa que para em nós, ela tem que parar, mas ela tem que continuar através da nossa vida, tá certo? Resumindo, é a estrela que aponta para o futuro rei, a voz que aponta para Jesus como filho amado e a água transformada em vinho, que aponta para o seu poder de milagre. Essa semana, a gente vai falar um pouquinho sobre a epifania da paciência. A gente falou sobre a epifania da provisão, da reconciliação, do altruísmo. Se você ainda não acompanhou, vai lá no podcast da Local e aí você vai ter cada encontro, o podcast de cada encontro. A gente já colocou da provisão e da reconciliação. Falta a gente colocar do altruísmo e a gente vai estar colocando também da paciência, né? Eu queria convidar vocês, primeiro, para quando a gente reflete sobre paciência, é bom a gente refletir logo pelo dicionário, né? Pelo que é paciência e o que é ser um ser paciente. Então, eu fui pesquisando sobre paciência e tem guião do cara, né? Você bota assim, paciência parece desde besteirada a coisas boas. Mas aí a gente pegando as coisas boas, a gente vai, né, selecionando. E teve duas, assim, que me chamaram muita atenção. A primeira é paciência, o conceito de paciência. Paciência é uma virtude do ser humano baseada no autocontrole emocional, ou seja, quando o indivíduo suporta situações desagradáveis, injúrias e o incômodo de terceiros sem perder a calma e a concentração. A paciência é principalmente baseada na tolerância com os erros alheios ou diante de situações ou fatos indesejados. Isso aqui é paciência. Aí eu ia só ficar em paciência, mas depois eu fui ver o que era o ser paciente. A pessoa que é paciente. E aí foi muito massa, porque a pessoa que é paciente, segundo o dicionário, diz que é uma pessoa paciente, ou seja, é uma pessoa que apresenta paciência, né? Porque eu tô falando isso porque eu tava falando com o Renata preparando a mensagem, aí tava assim, dos negócios do dicionário, era paciência, estado da pessoa paciente. Era um dos conceitos. Aí eu disse, isso aqui ajuda pra caramba, né? Mas aí, vamos lá, voltando. O ser paciente no dicionário é uma pessoa... A pessoa paciente seria uma pessoa que apresenta paciência, serenidade, tranquilidade com virtudes. É caracterizada por ser uma pessoa calma, por saber esperar e perseverar em suas atitudes. Eu queria que vocês lembrassem dessa palavra aqui, perseverar. Eu não vou mandar vocês repetirem perseverar, porque a pregação do evangelho não é lavagem cerebral. A pregação do evangelho é libertadora, tá? E essas ferramentas de coaching não colam com Jesus de Nazaré. Mas vamos lá. Perseverar. Pense nisso aqui. Diante desses conceitos, por exemplo, eu gostaria de relembrar um texto que eu tenho lido nessas últimas semanas, e eu acho que quem está acompanhando vai pesquisar. Eu acredito que daqui, eu já deve ter pesquisado no Google. Se você já fez isso, boa ideia. Mas eu queria pesquisar no texto que eu li nessas últimas semanas, alguns textos de um teólogo católico espanhol chamado Cassiano Florestan. Ele já é falecido. E num livro chamado Teologia Prática, Teoria e Praxis da Ação Pastoral. E quando ele fala ação pastoral, não é ação do pastor. É a ação do discípulo de Jesus de Nazaré, tá? Todos nós. Ele defende que, para ele, existe uma diferença entre prática e praxis. Geralmente, a gente é educado na escola a dizer o seguinte, tem a prática e teoria, tem a praxis e a teoria. Praxis, geralmente, é a mesma coisa de prática. Geralmente, a gente aprende isso, né? Mas, esse estudioso, ele já diz um pouquinho diferente. Esse teólogo, ele vai dizer o seguinte, olha, prática é diferente de praxis. Porque, segundo ele, a prática, ela estaria ligada a aceitar, a saber, a se conformar, a reproduzir repetidamente algo inalterado ou alterando o mínimo possível das coisas. Às vezes até sem refletir muito bem o que você está fazendo. Por exemplo, o exemplo que ele dá para a prática, escovar os dentes. Você faz isso todo dia, ou pelo menos deveria fazer. Não é? Mas muitas vezes você está escovando e nem está percebendo a importância de escovar os dentes. Não é verdade? Mas sabe que é importante. E aí você faz. É uma coisa que você tem que fazer, tem que repetir. Porque senão você vai estar mal. Mas para ele, isso é prática. Para ele, praxis, a coisa é um pouquinho diferente. O que é a praxis? A praxis, ela implica mudança social, compromisso militante, transformação de ser e estruturas, atitude crítica.
A ação humana, para ser considerada uma ação de praxis, segundo Cassiano Florestan, ela deve possuir 4 características. Ela deve ser criadora, ela deve criar, ela deve refazer a gente refletir, ela deve fazer a gente promover liberdade e, ao mesmo tempo, ela tem que ser uma mudança de transformação radical. Então, vamos lá. Qual é o exemplo que ele dá aqui para a transformação, a praxis? Qual é a atitude que ele faz? Vocês já ouviram falar de Martin Luther King Jr.? Martin Luther King Jr. foi um pastor batista que lá na década de 60 lutou nos Estados Unidos pela igualdade racial. O que acontecia em alguns estados dos Estados Unidos? Existia, por exemplo, bebedouro para branco e bebedouro para preto. Estranho isso, né? A galera que é mais nova, sabe aquele movimento que a gente tem agora no Black Lives Matter? Que infelizmente, há poucos anos atrás, morreu até um moço preto nos Estados Unidos, porque morreu sufocado por causa de uma abordagem policial. Pronto, o movimento Black Lives Matter é descendente desse movimento da década de 60. Só que, como foi que o Martin Luther King Jr. entrou nesse negócio? Ele entrou a partir da atitude de uma senhora chamada Rosa Parks, que no estado do Alabama, se eu não me engano, um estado extremamente segregacionista, ou seja, branco e preto, no ônibus tinha que lugar para preto e para branco, o preto tinha que sentar lá atrás do ônibus, e se um branco estivesse lotado e um branco precisasse lugar, tinha que se levantar para o branco sentar. Isso era a lei do estado. O que aconteceu com a Rosa Parks? Ela estava muito, muito bem no ônibus e aí o preto, um branco, queria entrar, queria que ela se levantasse. Ela disse: eu não vou me levantar. Isso é uma atitude de praxis. Ela criou, ela refletiu, ela buscou liberdade e foi uma mudança radical. Ela foi presa por causa disso na época. E isso desencadeou um movimento não só dos Estados Unidos, mas claro, teve muita força dos Estados Unidos, mas um movimento mundial que reverbera até os nossos dias. Toda essa luta de empoderamento preto e tal descende lá do movimento de 1960. Foi um simples gesto de uma mulher que disse: eu não vou levantar do lugar para o branco porque ele é branco. E o nome dela é Rosa Parks. Para Cassiano Florestan, isso aí é praxis, é mudança de realidades. Ela refletiu e fez. Ela quis mudar uma realidade. Ela ouviu a Deus e quis mudar essa realidade. Então essa é a diferença. Sendo assim, a gente começa entendendo o que o Cassiano Florestan falou. E entendendo que a gente percebe Deus pelo que ele faz por nós e o que ele pode fazer através de nós, a gente servindo o próximo, a gente entende então que a Bíblia, o Evangelho, ele não é um conjunto de verdades a serem cridas apenas. Não é assim, eu leio e creio, acabou e está tudo bem. Mas ela também é, além disso, um anúncio de uma nova realidade. Então, por exemplo, a gente como igreja, a gente não simplesmente está aqui para se reunir e dizer assim: vamos consumir conteúdo bíblico e ficar muito conhecedores de Deus, muito teólogos, muito... Olha como esse menino e essa menina sabe, esse pedido e essa pedida sabe das coisas de Deus. Não é sobre isso. O que ela faz desse conhecimento e o que no dia a dia dela ele tem tomado de atitudes na sua vida. Entendendo isso, entendendo que o Evangelho é isso, eu queria convidar vocês para que a gente possa abrir ou acessar as Bíblias no livro de Romanos. Romanos, capítulo 15, versículo 1 a 7. Entendendo que nesse período de Epifania a gente lembra que Jesus de Nazaré nos conduz a uma vida de prática e praxis. Eu queria com muito carinho que vocês olhassem, abrissem suas Bíblias ou acessassem seus aplicativos em Romanos 15, 1 a 7. Quando vocês disserem que pode, eu leio. Falar aquele negócio de misericórdia ou como é? O amém, né? Eita. Galera que quer ver a de igreja sabe o que eu tô falando. Vamos lá. No livro, se você não tá, beleza. Só preste atenção em alguns detalhes aqui, algumas informações do que o apóstolo Paulo vai falar à turma lá da igreja de Roma. A turma da igreja de Roma. Que Romanos é quem era de Roma, né? Nós que somos fortes, devemos suportar a fraqueza dos fracos
e não agradar a nós mesmos. Cada um de nós deve agradar o seu próximo para o bem dele, a fim de edificá-lo. Pois também Cristo não agradou a si próprio, mas como está escrito, os insultos daqueles que te insultam caíram sobre mim. Pois tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo precedentes nas Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. O Deus que concede perseverança e ânimo, deles um espírito de unidade segundo Cristo Jesus. E para que, com um só coração e uma só boca, vocês glorifiquem ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, aceitem-se uns aos outros da mesma forma como Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Vamos lá? Senhor Jesus, obrigado pela tua palavra, obrigado porque ela nos ajuda na caminhada, obrigado porque ela não é um livro de regras apenas, ela é um livro de princípios, porque princípio é muito mais importante que regra, porque é mais fácil a gente guardar na nossa mente e no coração. Acalma o nosso coração, acalma a nossa mente, de maneira que a gente possa aprender, assimilar e juntos tirar as nossas dúvidas, crescermos em dia e a gente poder servir as pessoas no nosso dia a dia. Entendendo que servir as pessoas no nosso dia a dia não é para a gente mostrar que a gente é bom, e sim para a gente glorificar a Ti com as nossas atitudes. É isso que te pedimos, te agradecemos. Amém. Vamos lá. Primeiro a gente tem que observar algumas coisas. E talvez você até lendo esse texto aqui ou escutando, você tenha percebido que paciência não está sendo mencionada claramente no texto. Viu que não se fala a palavra paciência em si. Mas por quê? Porque paciência, não só nesse texto, como em outros textos bíblicos, ela é ligada a uma palavra que é chamada perseverança. Isso acontece em vários outros textos, né, que encontrei sobre o tema. Geralmente, paciência é relacionada com perseverança. Talvez, eu até queria me arriscar que talvez a Bíblia toda possa sempre estar apontando paciência para a perseverança, tá? É interessante também a gente observar que estamos falando de uma igreja na cidade de Roma. Veja só. Vamos lá, aula de história de novo. Eu gosto muito de história, então eu vou trazer isso, porque para mim, quando a gente entende o passado, a gente compreende os nossos dias. A gente compreende o que estava acontecendo lá e compreende os nossos dias. Então, por exemplo, a gente pega a igreja de Roma em plena ascensão do Império Romano, ou seja, Roma era a capital do maior império da época. Tá certo? Pega o maior país hoje e entenda que você está na capital, na cidade mais importante desse país, onde fica o imperador. Grande cidade, capital do império mais poderoso da época. Eu creio até que existiam muitas pessoas bem-sucedidas nessa cidade, mas que também existia também muita diversidade, porque a cidade devia ser gigante. Então devia ter gente com tudo que é tipo de pensamento. Gente que não era de lá, né? Geralmente, quando a gente pensa assim, eu quero morar hoje, a moda é o que? É Portugal, né? Portugal, Canadá, Irlanda, Austrália. Eu quero morar em Sydney, na Austrália. Tu acha que em Sydney só vai ter australiano? Tu acha que só no Brasil a galera vai pensar em morar na Austrália por causa da qualidade de vida? Vai estar lá gente de outras nações. Então eu acho que em Roma também acontecia isso. Tinha pessoas também de outras nações, de outras línguas. Então elas trazem elementos culturais. Se a gente for, por exemplo, para São Paulo, a gente vai ver, por exemplo, várias, por ser a maior cidade do nosso país, a gente vai ver várias manifestações de grupos étnicos. É muito interessante, você vai num bairro chamado Bom Retiro, tu vai ver árabe e judeu andando lado a lado. Por exemplo, a gente foi na 25 de julho, 25 de julho não, 25 de março, meu Deus, eu morei lá e esqueci. 25 de março, eu confesso a vocês aí, Renata, vai fazer 2 anos, que eu pelo menos vi 4 línguas diferentes serem faladas na mesma rua. Numa andada como se fosse de 100 metros. Eu vi árabe, vi chinês, eu vi alguma coisa que parecia com russo e vi espanhol com um grupo de bolivianos ou peruanos. Isso no espaço de 100 metros. Imagina isso acontecendo também na cidade de Roma, tá bom? Para que a gente possa se colocar nisso, tá bom? A gente possa se ver nessa coisa. E quando a gente tem diversidade de ideias, quando a gente vê uma cidade, um império, geralmente grandes cidades que tem pessoas bem-sucedidas, a gente também vai ver muita desigualdade. Gente com muito dinheiro e gente com quase nada.
gente com muito conforto e riqueza em abundância, a gente com dificuldades e em má condições diversas de vida. Gente com sem pingo de dignidade de vida. Com uma cidade grande e diversa, por exemplo, muita gente com diferentes formas de pensamento e de credo, a gente vai ver muitas correntes de pensamentos surgindo ali na cidade de Roma, entre os mais variados grupos. E nessa comunidade de fé, com que é a igreja de Roma, isso também era diferente. Vocês acham que a igreja tinha uma capa em volta da igreja e não tinha influência de fora? Tinha um plástico bolha? A pessoa, a igreja em volta de um plástico bolha gigante? E não tinha, claro que tinha influência. Claro que tinha influência. E a gente vai ver que nessas influências que invadiam aí o ambiente da igreja da cidade de Roma, muitos pensamentos contrários às verdades da fé cristã começaram a surgir. Por exemplo, eram tantos que tinha, por exemplo, linhas de contrárias à fé que começaram a surgir ali naquelas cidades que diziam o seguinte: olha, Jesus não foi de carne e osso. Jesus, na verdade, foi um espírito e ele ficou habitando aqui na terra e ficou. Aquilo que vocês viram ali, morte, foi fantasia. É quase como se ele tivesse assim, Jesus Cristo era um holograma, tá ligado? Acho que os caras inventaram a perspectiva do holograma, assim, Jesus Cristo era um holograma, e não foi homem. Mas também outros vão dizer o seguinte, iam dizer, Jesus Cristo não foi Deus, ele foi apenas um homem. Mas tem um aqui que eu queria destacar, que era o gnosticismo. O que a galera do gnosticismo defendia? Eles defendiam que a força era toda do homem, ou seja, o homem poderia alcançar a maturidade espiritual por meio do conhecimento. Então, ou seja, quanto mais eu lia sobre algo, mais elevado espiritualmente eu estava. Quanto mais eu leio a Bíblia, mais elevado espiritualmente eu estou. Quanto mais eu... Entendeu? Quanto mais eu fazia as práticas eu estava. Não era a fé em Jesus, não era a graça de Jesus sobre mim. Era o que eu podia fazer. Ou seja, talvez a gente ouvir essa frase, quando eu digo assim, que a maturidade é por meio do conhecimento, ou que a força está no homem, talvez você diga assim, sim, Edel, mas qual é o problema nisso? Não tem problema. Tem um problema sim. Porque quando a gente compreende, por exemplo, que Jesus de Nazaré é a nossa força e que Ele é quem nos dá o conhecimento, a gente entende que a nossa maturidade espiritual vem por meio da nossa relação com Deus, mas não porque a gente é inteligente, sabido, e lê a Bíblia e diz, olha como eu sou inteligente e agora eu sei de Deus. Mas sim, em primeiro lugar, porque a gente permite com que Deus toque o nosso coração e isso nos impulsiona a conhecê-lo mais. A ordem muda. É Deus que age primeiro no meu coração e isso me impulsiona. E isso não é uma força tipo filme da Marvel, tipo, como que é? Aquele Doutor Estranho e vai para um manto. Não é isso. Às vezes a coisa está muito clara. Por exemplo, o simples exercício de irmos à igreja é um exercício rotineiro e cotidiano que Deus nos impulsiona diante de todas as adversidades que a gente tem, porque eu acho que todo mundo tem problemas e dificuldades que motivos que nos dificultam a ir para a igreja, mas que a gente, apesar das nossas dificuldades, nós nos motivamos a ir, porque a gente entende que a gente precisa estar em corpo e que a gente precisa estar se relacionando com Deus. Isso é uma das formas de relacionar com Deus. Então vamos lá. Voltando para essa questão da gnose. Então eles pensavam que a força toda era do homem, né? E que o homem tinha a fé, e que ele era o dono da fé, e que ele tinha a força suficiente para chegar a Deus. E algumas pessoas dessa igreja de Roma, por exemplo, estavam começando a acreditar que eles seriam mais santos e mais detentores da justiça de Deus, porque eles conheciam mais das coisas, eles eram mais sabidos. Ou seja, eles estavam se achando. Por outro lado, a sociedade da época era também fortemente influenciada pela filosofia grega. A filosofia grega que eu falei para vocês. Fazendo com que alguns acreditassem que o que importa eram os seus desejos serem saciados. E que uma vez que todos os seus desejos são saciados, a felicidade era alcançada de maneira plena. É o que hoje a gente se chama de o que importa é eu me sentir bem. Eu tenho que fazer as coisas que eu me sinta bem. Só que nem sempre na vida
a gente vai fazer coisas que a gente se sente bem. E muitas vezes a gente precisa fazer coisas que a gente se sente mal para que a gente possa crescer como indivíduo, crescer como discípulo de Jesus de Nazaré e por aí vai. Até porque a Bíblia e Jesus não prometeu que uma vida de discípulo de Jesus de Nazaré era uma vida massa e limpeza, sem problemas. Até porque o próprio Jesus, que é a nossa referência, teve aperreio por caramba, não teve? O que a gente não ia ter? Quando a gente observa esse grupo de pessoas que eram motivadas pelo gnosticismo, que achavam que o conhecimento levava a Deus, e a gente tem pessoas que dizem assim, o que importa é me sentir bem, e eu, sendo o meu desejo, minha vontade, sendo tudo feito, aí eu sou feliz, a gente percebe que esse grupo não compreendia o que era de fato paciência e perseverança. Porque eles não compreendiam que paciência ou perseverança, seja qual for o nome que você achar melhor, são um processo que coloca em destaque muito mais a Deus e ao outro do que a mim mesmo. De cara a gente já pode identificar isso, pois muitos de nós temos atrelado a vida do discípulo de Jesus a uma vida de sucesso profissional, famílias sorridentes, assim como comercial de margarina. Já notou comercial de margarina? Todo mundo é feliz. Ninguém esquece que margarina é um óleo da bexiga e vai entupir as veias. Mas todo mundo é feliz. Viagens memoráveis e tudo isso porque eu fiz um combo. Virei evangélico e dei o dízimo. Aí a gente acha que virar o evangélico e dar o dízimo é quase como uma vida de Instagram. Alguém tira foto no Instagram mal? Tudo é muito feliz no Instagram e no TikTok, né? Como que é a dança? Tu quer mais nova? Eu sei, eu sou velho, né? Mas a gente tem essa tendência a achar que ser discípulo de Jesus de Nazaré, pronto, virei evangélico, vou para a igreja, todo dízimo certinho, pronto, agora não vai ter problema mais nenhum. Vou ser um bom profissional, minha nota, meu boletim, sem estudar, vai ficar tudo azul, sem estudar, viu? Porque Deus é o Deus de milagres. Aí sem estudar vai ficar azul, aí se eu trabalhar vai encher minha conta e não vai ter dívida nenhuma. Esquece que no outro mês tem a dívida, porque tem conta de luz e água, tem prestação ou aluguel, continua tendo, né? E a gente começa a ter uma visão deturpada do que é caminhada do discípulo de Jesus. Por exemplo, a gente está vendo isso muito nos nossos púlpitos. Cada vez mais os púlpitos que influenciados pelo nosso tempo e não pelo Evangelho têm anunciado o Evangelho distante do que a Bíblia diz respeito à paciência e perseverança. Como se o discípulo de Jesus de Nazaré fosse ter... É como se eles estivessem defendendo, aliás, ele defende muitas vezes que ser discípulo de Jesus de Nazaré é ter ausência de sofrimento. Que você é um líder em potencial, que todo mundo tem que ser líder de célula, que todo mundo tem que ser isso, que não sei o que lá, meu irmão, e se não for a vontade de Deus? Se não for a vontade de Deus, por exemplo, que o Eibson seja pastor, o Eibson perante Deus é menos do que eu que sou pastor? Não! Se não for a vontade de Deus, que já que seja líder do ministério de crianças da igreja dela, quer dizer que ela é uma cristã menos importante para Deus do que quem é o pastor ou pastora? Ou um bispo da igreja? De jeito nenhum. Todos são iguais perante Deus, porque todos são pecadores. E o que a gente tem visto é um evangelho onde ser discípulo de Jesus é participar de uma empresa de pirâmide. Me desculpem, mas a galera está confundindo igreja com Tarex Free, com The Bond, com Rinodê. É porque é a prova de que eu tô velho, minha irmã. Se eu falar em Amway, né? Aí piorou, né? Mas entendem o que eu tô falando, minha gente? A gente às vezes confunde isso e aí a gente esquece de que a paciência é perseverança. E só tem perseverança se for na caminhada. Com isso, a gente também tem surgido uma geração de um bocado de cristão, discípulo e discípula, que são, na verdade, entre aspas, mimados espirituais. Que acham que Deus tem que dar tudo o que Ele quer. Que a vida gira em torno dele. Que dizem que não admitem ou não aceitam a vontade de Deus na vida dele, como se ele tivesse autoridade sobre Deus Criador.
Foi Deus quem me criou. Eu não tenho a petulância de dizer para Deus o que eu admito ou não que Ele quer para minha vida. Não sou eu que dou ordem de Deus. É o Senhor que tem que dar ordem em mim. Quem foi que me criou? Foi Deus. Quem foi que criou você? Foi Deus. Você foi Deus. Você. Quem somos nós para chegar e ter a coragem? Porque a galera é muito macha, é muito macho. Para chegar e dizer numa oração, eu não admito, Senhor. Na minha opinião, é ser muito macho. Porque eu tenho medo de dizer um negócio desse. Mas são pessoas que não estão compreendendo o que é ser paciente e perseverante de acordo com o que o Evangelho aponta. Muitas vezes, a gente quer que o nosso Deus atenda os nossos caprichos. A gente muitas vezes quer viver de acordo com o que a gente quer, não com o acordo com o que Deus quer, que é o melhor para a gente. Muitas vezes a gente não quer passar pelo processo, que muitas vezes vai ser doloroso, que muitas vezes vai ter que vai requerer da gente muita paciência com alguém ou com alguma situação. Mas a gente quer resolver logo, porque a nossa sociedade está cada vez mais acelerada. Quer resolver as coisas rápidas demais. Quer algo de acordo com o nosso tempo. Né? Isso é uma coisa que tem ganhado cada vez mais força. E parece que... E assim, eu vou alertar muito a geração mais nova, que em nome de Jesus tenham muito cuidado com isso, porque para vocês, e talvez para a Guilherme, que é mais novo que você, por exemplo, Bárbara, que está aqui, vai ser mais complicado. E tu vai estar no meu lugar hoje, que eu tô falando, e falando isso, meu Deus do céu. Miguel, hoje tá muito acelerado, tem que diminuir. Porque a vida tá apontando para isso. Entendeu? A vida tá apontando para isso. E às vezes a gente faz o seguinte, a gente sente arrepio, a gente fica emocionado, que é legal mesmo, o Evangelho aponta isso muitas vezes, mas quando a gente parte para o desafio da caminhada, da perseverança, que nos requer mais paciência, a gente se esmorece pelo caminho. A gente se emociona com a música, a gente levanta as mãos. Não que isso não possa se fazer, isso é legal. A gente chora com o batismo ou com a lavagem de pés na nossa recepção de membros aqui no local, mas quando é para a gente estar junto aos domingos e nas pouquíssimas atividades da nossa comunidade, nem sempre isso é um fator relevante na nossa caminhada. Mas deveria ser não pela instituição local, mas sim pelo Evangelho de Jesus. A maneira com a qual temos encarado a nossa paciência muitas vezes tem apontado o que tem sido o nosso Deus. Muitas vezes a forma como a gente tem enxergado o que é ser uma vida paciente e perseverante. Muitas vezes tem apontado a Deus no nosso coração e a ídolos no nosso coração do que o próprio Deus, que deve ser o Deus da nossa vida. Pois a gente tem paciência com os nossos pais, a gente tem paciência com os nossos filhos, a gente tem paciência com os nossos amigos, a gente tem paciência com os nossos vizinhos, a gente tem paciência com os nossos clientes ou com os nossos colegas de trabalho, mas falta-nos muitas vezes perceber que a perseverança faz parte da caminhada da fé através do exercício de mordomia. Muitas vezes a gente está dominicalmente no coletivo, faz parte de paciência e perseverança. E é muito mais, às vezes, paciência com nós mesmos. Se eu for contar para vocês, essa semana parece que Deus tem feito muitas vezes, em cada epifania, Ele tem feito, eu aprendi na tora a epifania que eu vou falar, né? Tem feito eu relembrar disso. Isso aconteceu com provisão, isso aconteceu com reconciliação e aconteceu com paciência. Essa semana foi a semana, acho que eu tive que ter mais paciência nos últimos 6 meses. Talvez eu tinha tudo para chegar e dizer assim, gente, eu vou ficar em casa. Eu vou descansar, porque eu tô cansado. Mas a missão, e não a missão como pastor, a missão como discípulo, ele não precisava nem pregar, mas a coisa de que nós tínhamos que servir a alguém, porque Deus nos aponta para isso, acabou sendo mais forte. Renata sabe que eu pensei pelo menos umas 2 vezes assim, não vamos ser. Mas
o senso de compromisso, em primeiro lugar, com Deus e depois com as pessoas, me fizeram me impulsionar e fazer isso. Pela minha força, eu não conseguiria. Eu não sou bom para fazer isso. Mas Deus está sendo a força. Está ajudando. Eu não quero dizer com isso que a gente não tem que ter paciência com pais, com família. Tem que ter mesmo, minha gente. Com os amigos. Tem que ter paciência com todo mundo. Mas o que eu quero convidar cada um aqui é para que a gente tenha um breve raciocínio do no que a nossa perseverança e a nossa paciência está sendo firmada. Quando a gente olha para Jesus, a gente percebe que a paciência está ligada à perseverança, correto? Mas também elas estão ligadas à nossa fé dada por Cristo Jesus, ou seja, ela não é uma força em si mesma. A perseverança que Bárbara tem que ter, a perseverança que Marcelo tem que ter, a que Elaine tem que ter, a que Maite e Guilherme, crianças, tem que ter. Não é uma força por si só, porque a gente não é forte. Nós somos fracos. Ela tem que ser pautada em Jesus de Nazaré. Ou seja, ela tem que ser reconhecida que a nossa perseverança é uma dádiva, é algo, um presente de Deus dado por nós para a gente servir ao outro. Anunciar Cristo ao mesmo tempo quando a gente serve. Ou seja, se a gente for olhar por cada versículo do texto que a gente viu, a gente vai observar, por exemplo, que no versículo 1, a gente vai ver que a paciência ela não deve ser exercitada para a nossa alegria. Eita, agora a quinta série aqui reinou, eu fiquei pensando, para não, nossa alegria. Não deve ser exercitada para a nossa alegria, mas para algo em troca, mas sim para a alegria do outro. A gente tem que exercer perseverança para servir o outro, para alegrar o outro. No versículo 2, por exemplo, a gente vê que a paciência tem como objetivo agradar a Deus. No versículo 3, a gente vai ver que Cristo é a nossa referência quando o assunto é ser perseverante. E não os nossos conceitos, por mais elaborados que sejam. No versículo 5, por exemplo, a gente vai ver que a nossa paciência é um presente de Deus na nossa vida. E cabe a nós saber como e onde usá-lo. E por fim, no versículo 6 e 7, a gente vai observar que a nossa paciência deve promover a unidade, aceitando e respeitando uns aos outros, mas apontando-os a viver uma vida que aponte a Cristo. Porque é o seguinte, gente, promover a unidade, aceitando e respeitando, não é aceitando e respeitando tudo, é sim como voz de Deus ajudando a pessoa na caminhada. Porque se a gente aceita tudo, e acredita que aceita tudo, a gente vai aceitar até os erros da pessoa. E aí é um perigo. Porque a gente não vai ajudar a pessoa a ser melhor. Não é verdade? Por fim, eu gostaria de ler o texto de Tiago, a carta, na verdade, de Tiago, capítulo 1, 2 a 8, que ele diz o seguinte: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Eita, que doideira, como é que ele está dizendo que a gente tem que ser alegre por passar por problemas, gente? Onde a nossa sociedade diz assim, faça o que você se sente bem, você não pode ser triste. Seja feliz com o Instagram e o TikTok. E eu gosto de Instagram. TikTok não, porque eu sou velho, eu assumo. Não peguei o ritmo, mas eu gosto de Instagram. Mas vamos lá no versículo 3, do mesmo capítulo 1 de Tiago. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar alguma coisa. Perseverança na vida do discípulo e da discípula de Jesus de Nazaré traz maturidade. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente de boa vontade e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar. Pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Gente, isso aqui é muito importante. Perseverança é consistência. Muitas vezes, a gente vai fazer as coisas como a prática que o Cassiano e o Florestan diz. Mas muitas vezes a gente vai praticar a mesma coisa com a consciência da praxis que o Cassiano e o Florestan também disse.
Não pense tal homem que receberá alguma coisa do Senhor por ser perseverante. É alguém que tem mente dividida e instável em tudo que faz, se pensar desse jeito. Quem disse que a gente não ia ter problema? Muitas vezes a gente tem visto um anúncio deturpado disso. Por exemplo, sexta-feira minha sogra recebeu alta. Quinta-feira eu fui tirar ela de casa, da casa dela, para trazer ela para morar com a gente. Gente, imagine uma senhora, 77 anos, fraturou o fêmur, fez uma cirurgia, tem todo medo da coisa não consertar, de fato. Passou um mês no hospital. Pesada, e o peso dela muitas vezes era por causa do medo, porque ela ainda tá com medo, ela tá ganhando confiança. Então, quando quem cuida, quem é da enfermagem, ela ainda tá aqui, ela sabe o que eu tô dizendo. Gente, fomos carregar essa senhora, a casa dela pequenininha. A gente foi levantar a cadeira de roda dela, e aí veio um rapaz me ajudar, da comunidade que ela mora. E você notava claramente que ele já tinha tido uma experiência não muito agradável com a justiça, pelo adereço que ele usava no seu tornozelo. Mas ele falou uma coisa, ele falou uma que apontava para essa visão deturpada de perseverança, mas ao mesmo tempo ele falou por uma que aponta para a verdade. Ele falou assim: minha irmã, para minha sogra, fique em paz que a vitória vai vir. Isso é a deturpada, porque a vitória já veio em Jesus na cruz. Às vezes a gente fica vendo o evangelho e músicas dizendo que a vitória já veio. Jesus acima do pecado. E não é porque a nossa igreja é reformada que você não pode dizer um amém, um glória a Deus. Isso tem que dizer um amém, glória a Deus. A vitória já foi dada por Cristo na cruz. O resto é consequência da caminhada. Não vai ter vitória. Já teve. Já somos. A Bíblia mesmo vai dizer, somos vencedores. Não por causa da nossa conquista, mas pelo que Jesus fez por nós. Esse foi um ponto. Mas teve uma coisa que ele falou que foi interessante. Mas é assim, mano. A vida é assim. A gente caminha, a gente serve o outro, e já a gente vai estar sendo servido. Mas a gente não serve o outro para ganhar alguma coisa em troca. A gente serve o outro porque a gente respeita o outro. Talvez na nossa casta de religiosidade e bolha gospel, a gente não estava nem ouvindo até sair de perto desse cara. Pela situação que ele estava. Porque eu não sei se eu falei mais detalhes, ele ainda tinha, pelo cheiro, fumado baseado e tinha bebido. Imagina, eu carregar uma senhora, eu e o cara, eu com medo. Ela com medo, eu com medo por ela e eu com medo que o cara não tivesse sóbrio o suficiente para cair. Então eu disse, ela vai cair em cima de mim. Se ela cair em cima de mim, beleza. Contanto que ela não caia. Mas Deus usar esse cara para falar justamente isso. Quando a gente tem a consciência do que é ser perseverante com a ótica de Jesus, a gente começa a produzir, a desenvolver em nosso coração um senso de dependência a Jesus de Nazaré. A nossa força é dele, vem dele. E como pessoas dependentes dele, a gente precisa reconhecer que a paciência ela deve ser desenvolvida e exercida aos pés dele, ou seja, a partir de Jesus. Não como não olhamos para nós. Não para a gente olhar apenas para a gente, mas para a gente olhar principalmente para Deus e para o próximo. Porque se a gente olha para Jesus, por exemplo, como que ele deve ser o pai da nossa vida, a gente vai ver duas coisas. Jesus, a gente tem que ser perseverante com nós mesmos, muitas vezes. E muitas vezes a gente tem que ser perseverante com o outro. Muitas vezes a gente tem que ser paciente com nós mesmos. Muitas vezes a gente tem que ser paciente com o outro. Porque se a gente olhar para Jesus, Jesus ele foi perseverante
e não fazer a sua vontade, mas buscar e não buscar o seu próprio conforto, mas sim fazer a vontade do seu Pai. Jesus não tinha nem lugar onde reclinar a cabeça. A Bíblia vai dizer. Uma vez eu escutei de uma missionária dizer que estava, olha como eu estou mal. Na minha época, pagavam tanto para eu pregar. Aí eu olhei assim e disse assim, minha irmã, em nome de Jesus, Jesus não tem onde reclinar a cabeça, a senhora está achando ruim isso aí? Só uma necessidade de agora. Jesus foi perseverante consigo mesmo e não buscar seu próprio conforto para fazer a vontade de Deus. E Jesus também foi perseverante com seus discípulos, que, no andar da jornada, muitas vezes falharam negando até a sua amizade com Jesus, em troca de conforto próprio. Mas mesmo assim, Jesus foi misericordioso com eles até a eternidade. Hoje a gente não vai ter pergunta para o final para refletir. Eu acho que o Evangelho já vai apontando tudo que é necessário para hoje. Eu quero aproveitar que hoje é um dia que a gente vai ter batismo, declaração pública do que Deus fez na sua vida, e animar tanto Jaque na sua caminhada de fé, como também no batismo com Maitê, como também animar todos nós aqui. A nossa vida cristã, a nossa declaração de que nós somos filhos e filhas de Jesus de Nazaré, não se resume ao rito do batismo e ao rito da ceia. Ela é rotineira. Ela é de caminhada, de prática e de praxis. Ela é muito mais o outro do que eu. Ela é muito mais abrir mão de mim para ser de Cristo. Quanto mais eu abro mão de mim, quanto mais eu me livro da minha essência, mais eu me aproximo da essência de Jesus de Nazaré. E é isso aí. Vamos orar? Senhor Jesus, obrigado, Pai, pela Tua palavra, obrigado pelo Teu cuidado, obrigado pelo Teu zelo sobre nós, Pai. Obrigado porque a fé que o Senhor colocou em nosso coração faz com que seja produzida perseverança, Pai. Queremos pedir para que o Senhor nos ajude nessa caminhada, para que a gente possa ser perseverante primeiro por nós mesmos, na nossa caminhada contigo. Para que a gente possa ser perseverante, paciente com o nosso próximo, servindo a Ele de todo o coração. Que o Senhor esteja moldando o nosso caráter, nos tornando cada vez mais parecidos contigo. Pai, nos esvazia das nossas próprias vontades, para que a gente possa ouvir mais a Ti. É isso que te pedimos e te agradecemos. Amém e amém. Certo? Gente, eu vou seguindo aqui porque eu